Rafael Dracon. Obrigado. Vou começar por uma coisa simples e pessoal. Quantos anos você tem? Atualmente 32. Atualmente 32. Quando você começou a brincar de escritor? 22, escrevendo o primeiro, 16, rabiscando o cenário. O cenário do primeiro? É o cenário que foi se originar Nova Éter depois que nasceu, onde nascem as histórias do Dragões de Éter, né? É engraçado que o Nova Éter, ele não é nem atual, nem medieval, nem... É uma mistura grande de muita coisa. Verdade, é um universo nascido do imaginário da humanidade, do nosso inconsciente coletivo. Então, tudo que a gente pensa aqui no nosso imaginário toma forma lá. Por isso que os contos de fadas acabam tendo uma junção, acabam tendo a sequência depois. Eles reverenciam a gente como semideus, embora eles não saibam o que dá forma a eles, assim como nós reverenciamos Deus acima da gente, que a gente não faz ideia exatamente como funciona a coisa. E às vezes frases de filmes, frases nossas que são do nosso imaginário, eles acabam falando lá sem saber de onde veio, assim como nós temos momentos divinos às vezes, mas a gente sabe que pô, isso aqui não é meu, foi um negócio, um estalo que a gente tem. Quantas vezes já te chamaram de maluco? Me conta. Desde pequeno, né? Mas imagina, você quer ser escritor no Brasil, na verdade um monte de coisa, né? Você quer ser escritor, você quer ser desenhista, você quer ser podcaster, você quer ser blogstar, mas blogstar você é maluco mesmo, porque aí não dá dinheiro não, né? Você vai ganhar muitos amigos, haters, então um monte, mas dinheiro mesmo só quando você consegue realmente um blog de muita exposição, de muito conteúdo diário, que você se dedica àquilo 30 horas por dia, né? Algumas das suas inspirações foram o seu avô e o Bruce Lee. Eu gostaria de saber como é que o seu avô e o Bruce Lee se relacionam entre si. É que eu vim de uma origem pobre, né? Aqui no Rio de Janeiro, que eu cresci no início lá no Estácio de Sá, que hoje o Estácio ele é bem tranquilo. Mas naquela época tinha o presídio, né? Era uma época mais pesada. E o meu avô, ele era um contador de histórias. Então, ele era tipo aquele personagem da Vida é Bela, que via poesia na desgraça, né? na tristeza. Então, ele morava num barraco com a minha mãe e meus tios. E, por exemplo, quando chovia e aí alagava, ele fazia os meus tios fazerem barco de papel para brincar na enchente, em vez deles terem uma revolta com a enchente. Eram coisas assim, ele estimulando. E ele era um cara que ele tinha vários empregos, mas um dos empregos dele era trocar a bobina do cinema antigo. Então ele assistia aqueles filmes Casablanca, que era o preferido, Os Brutos Também Amam, Meu Ódio Será Sua Herança. Aquela época que os títulos eram bons, né? Eles faziam umas boas traduções. Que hoje em dia é Pacific Rim, é Círculo de Fogo, mas... Se pudesse botar Pacific Rim, né? Então, naquela época não, tinha uns títulos legais. E ele me contava essas histórias, né? Sempre antes de dormir. Então ele me tornou um contador de história e me deu gosto por isso. Ele faleceu quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, mas é muito forte a presença dele na minha mente. E quando ele faleceu, eu precisava de um novo herói. E aí eu descobri Bruce Lee. E o Bruce Lee mudou a minha vida. Assim, porque eu vi o Bruce Lee com 6 anos, ele estava lá no Operação Dragão, que é o melhor filme de artes marciais da história dos filmes de artes marciais, e talvez o melhor filme da história do cinema. E eu vi mais de 1000 vezes Operação Dragão, até hoje, na minha vida, né? Porque eu via todo dia. E eu prometi que eu ia ser tudo que ele era, que eu ia ser escritor, que eu ia ser faixa preta, que eu ia trabalhar com cinema. Foram precisos 20 anos para cumprir a promessa e, felizmente, poder estar hoje aqui com vocês, graças a Deus. Uma salva de palmas. Quando você lançou o primeiro livro, depois de convencer um monte de gente e estava lá lançado, em algum momento você pensou, cara, esse livro é tão bom, mas tão bom, que isso eu vou conseguir levar para fora? Vai ser editado fora do Brasil? O sonho sempre existe disso, né? Porque eu falo isso muito nas palestras no seguinte, se você quiser sonhar alguma coisa, sonha alto, não sonha baixo. Porque se você não conseguir, pelo menos você vai ter ido mais longe do que você poderia pensar, se é possível. Isso é um conceito já até das artes marciais, porque quando a gente vai fazer os quebramentos, você pega uma tábua, uma telha, a gente vai quebrar, o segredo, aprendi isso com Bruce Lee aos 6, olha só. O segredo é, se a tábua está aqui, você não imagina que ela está aqui, você imagina que ela está aqui atrás. E você precisa atravessar a verdadeira tábua para chegar naquela lá. Então, se você não chegar, pelo menos a daqui você quebrou. Quando você projeta isso para a tua vida, é a mesma coisa. Aí, a solução nunca é, para quem sonha muito, não é sonhar menos, é sonhar mais. Então, coloca uma meta
que te digam que você é maluco, que você nunca vai alcançar. E pode ser que você não alcance, é bem provável que você morra sem alcançar, porque se você alcançar, você vai criar outras. Mas nesse processo, você vai ser a melhor pessoa que você pode, porque você vai ser feliz. E por isso que nesse tipo de palestra, né, quando a gente tem esse tipo de contato com o público, eu faço sempre questão de agradecer muito a vocês, porque vocês fazem parte de tudo isso e vocês fazem com que a gente seja a melhor pessoa que a gente possa. E muito obrigado por isso. Viu? Sensacional, muito bem. Bom, atualmente você é editor do selo de literatura fantástica da Casa da Palavra. Você mesmo comentou que boa parte do seu tempo está voltada para isso. Quais são seus critérios em busca de novos talentos? O que você busca? Então, hoje em dia o mercado tá saturado até, né? São muitos escritores, são muitas editoras, são muitos livros sendo lançados todos os dias. E aí é preciso que um escritor, ele tem que ter uma grande história, ele tem que ter algo dentro dele que ele queira contar, mas é preciso que ele faça também esse tipo de trabalho, ele precisa ir nas feiras, ele precisa gostar de ter contato com as pessoas, ele precisa gostar de estar com os leitores dele, ele precisa ter o que passar. Como eu vim de uma origem pobre, e eu tive muito essa coisa do sonho, eu tive que batalhar muito para chegar aqui, eu sou fascinado por histórias de vida, histórias de pessoas, histórias de superação, sou fascinado por isso. Eu adoro, às vezes vou conversar, às vezes tem um lixeiro lá varrendo a rua, eu começo a conversar com o cara, e o cara começa a me contar como é que ele chegou ali, só que ele não vê aquela profissão dele, eu sou lixeiro, que droga. Ele vê como, sustento a minha família com isso aqui, ele começa a contar como ele já passou, as coisas que ele já passou, e para até chegar ali, eu acho isso fenomenal. Então, para mim, a literatura é como eu vejo. É claro que qualquer pessoa pode ter uma visão diferente, não tem problema, mas para mim a literatura ela é a jornada de vida de um escritor contada de diferentes maneiras, desmembrada de diferentes maneiras. Até quando ele fala, você coloca um vilão agindo de uma maneira completamente diferente, na verdade ele está criticando aquela maneira de agir na exposição daquele personagem. Então, eu procuro histórias, eu procuro pessoas que tenham algo a acrescentar, não apenas de estilo, mas também de conteúdo, de forma, de alguma coisa que você lê e você tenha um orgulho de ter lido, de saber que aquele escritor é brasileiro e saber, eu dou meu voto de confiança para a obra desse cara e para esse cara. Por quê? Porque ele vai me acrescentar alguma coisa e acrescentar a literatura e formar leitores nesse país. Você é muito próximo dos seus fãs, eu vejo nas redes sociais, no próprio blog, quer dizer, você responde, você tenta fazer exatamente isso que você está comentando, de ficar próximo mesmo, de ter uma relação mais íntima. Você já mudou alguma obra ou algum leitor seu já te deu uma ideia interessante que você usou em algum dos livros? O que eu faço, às vezes, é colocar nomes de personagens com nome de leitores, porque eles pedem, né? Por exemplo, eu não sei nem se essa pessoa, se ela tá aqui, tem uma menina chamada Fernanda, que ela fez a primeira resenha da história do Dragon Jeter, primeira de todas. E o apelido dela é até Taruga. E no livro 2, a Ariane precisava ter uma melhor amiga. E ganhou o nome dela. E o Taruga virou a abreviação de Tartaruga, porque a personagem era meio lentinha e tal, e aí virou a Taruga. E foi uma homenagem por causa disso, porque ela, além de ter feito a primeira resenha, ela criou, eu lembro que na época ela criou a página de Orkut da Ariane, e ela ia alimentando tudo, tinha as fotos e tal, que ela colocando, tinha lá o local onde mora, a cidade, vinha lá, Andriane, Nova Éter, tinha tudo bonitinho. Foi o primeiro fake de Dragon Jeter. Então, como ela era muito apaixonada pela Ariane, ela se tornou personagem. E tem coisas que nem, vocês já viram meus Vinks, né, os Rednir. Então, os Rednir, eles acabaram se tornando parte do imaginário coletivo do Dragon Jeter porque eles começaram a participar. Então, no universo, eles acabaram tomando forma, eles passaram a existir dentro de Nova Éter. Então, são coisas assim, uma relação nesse sentido. Mas a relação com os leitores realmente é muito próxima, mas mudar alguma coisa assim eu nunca mudei. Mas o que eu recebo de mensagem por causa de um final que devia ter sido diferente, principalmente das meninas em relação ao Dragon Jeter, é muito, muito. Já fizeram até tese. Tem lá no blog, eu já botei a tese, da menina fez a tese, porque que não podia ter sido aquilo, tal, e tem toda a teoria. E aí são coisas assim que a gente tem esse tipo de relação. O primeiro, já que a gente está falando de relação, o primeiro livro da série, Dragon Jeter, Caçadores de Bruxas. E eu acho engraçado que você acabou caçando bruxa também. Foi antes ou depois do livro?
Não, eu cacei fadas, eu não caço bruxa. Ah, fada, bruxa. Mas foi... Quer dizer, bruxa só naquela época de adolescente, né? Você sabe, todo mundo aqui já... Bom, foi bem depois, mas já tava... Não, já tinha trilogia, já tinha passado isso tudo. E aí teve um anjo, né? O Cupido, Eduardo Spohr. Eduardo Spohr que vai estar em seguida aqui, né? Eduardo 14 Spohr. horas. Então, Eduardo Spohr que foi o responsável. Ele fez a apresentação, fez toda a propaganda ali da coisa. E anjo foi celestial, né? Ele tem a voz de Deus, tá? Aí você não consegue negar e acabou vindo. Já que a gente falou dele, né, também do André Bianco, vocês são considerados a santa trindade da literatura fantástica brasileira. Eu gosto que tá em aspas aqui, em negrito. Olha que maravilha. Como é que você avalia esse momento de excelente aceitação da produção? Você mesmo comentou que é um momento que tem muito livro sendo lançado nesse sentido. Sim. Esse termo, os leitores, eles costumam se referir a isso porque o André foi o primeiro, né, que meteu o pé na porta, que abriu isso. Foi o primeiro a levar para o audiovisual também. Ele hoje é roteirista da Globo, tá lá com uns projetos bem legais. Ele filmou do bolso dele o piloto do seriado dele. E aí eu vim depois, eu fui o primeiro que foi pro outro lado da mesa, que também conseguiu ser editor para abrir portas para outros autores, e sou o primeiro a ser lançado fora. Que aí eu fui o primeiro a ser lançado em Portugal, e depois o Dudu foi lançado na Holanda, a Alemanha agora, né? E aí ele vai para a Alemanha, eu vou para o México. Ele vai para Frankfurt, eu estou indo para Acapulco, isso. E aí o Dudu foi o primeiro que chegou e mostrou o poder dos nerds nas redes sociais, né? E encarou ali, bateu de frente com o Crepúsculo, bateu de frente com os best-sellers que tinham na época lá na lista. Então, era a trindade que a gente precisava para abrir e acabar de vez com qualquer preconceito em relação ao potencial e à qualidade dos autores de literatura fantástica nacional. Então, felizmente, hoje o mercado está muito mais receptivo, a gente já tem uma geração que já se beneficia disso, a Carol, Leonel, Afonso, Leandro Reis, Felipe Castilho. Tem uma galera, tem o Estevão Ribeiro que está por aqui também em algum lugar. Tem uma galera boa que vem chegando também e vem mostrando qualidade, vem honrando essa camisa que a gente batalha todos os dias por isso. E é uma alegria, né, a gente poder ver isso, uma coisa que não existia antes. Quer dizer, existia, mas era uma coisa muito restrita, mas o mercado, a abertura de mercado não existia. Então, felizmente, a gente contribui e por isso que a gente agradece muito o contato com carinho e o contato com vocês, porque sem vocês nada disso seria possível, né? De ir para as telonas, para ir para o cinema, qual deles você imagina que chegue antes? O Fios, a série, é uma coisa Espíritos? É uma coisa bem distante, né? Mas o Dragon Jeter, ele até já tem uma animação, né? no YouTube, não sei se vocês já viram, tem o Dragon Jeter Gigantes, que mostra como seria possível fazer uma animação, um negócio mais viável aqui no Brasil, né? Mas o filme é uma coisa muito distante, né? Que, por causa do preço, do custo, do orçamento. Vamos imaginar que você tem grana pra caramba. Então vou escolher então, já que é pra eu escolher. Vamos no Dragões de Éter, então. Número 1 vai sair no cinema. Certo. E aí você conseguiu toda a grana que precisa aqui no Brasil, com a lei de incentivo, com a lei Rouanet você conseguiu. Nossa. Então vai ter que fazer aqui no Brasil. Qual é o casting que você escolheria aqui no Brasil? Aqui no Brasil, aqui caramba, né? Nós somos brasileiros, a literatura brasileira é incrível, o cinema também é. Ah, sim, é isso. Aí, provavelmente teria que ter um papel pro Wagner Moura, pro Lázaro Ramos, pro Matheus Nastergaile e pro Selton Mello. Mas eu queria, em nome do Submarino, agradecer a você, Rafael, por ter vindo aqui mais uma vez conversar com a gente, por sempre estar à disposição, por ter seus livros como um dos principais vendidos no Submarino, isso nos alegra muito. O Submarino mudou a minha vida, realmente. Eu passei a viver de literatura por causa do Submarino, porque no momento em que eles fizeram o box, aí tudo modificou, que eu permaneci 1 ano como item mais desejado do Submarino, na época que tinha o mais desejado no canto, chegou ao primeiro lugar em uma época, e a partir disso eu pude viver de literatura, por isso que eu tenho um carinho muito grande com eles, e o Espírito de Gelo eu fiz questão de dar como livro exclusivo de presente para essa equipe fantástica daqui. Quem tem um grande carinho imenso por você, somos nós, e com certeza todo mundo que está aqui acompanhando essa entrevista. Então eu peço com todo o coração uma salva de palmas para Rafael Dracon.